Eu sempre achei que conhecia minha esposa. A Laura era o tipo de mulher que ria alto, que abraçava forte, que iluminava qualquer lugar onde entrava. Ela sempre foi transparente comigo, ou, pelo menos, era o que eu pensava. Mas tudo mudou há 3 meses. Tudo começou numa noite comum, daquelas que você nem imagina que vão marcar a sua vida. Eu estava no sofá, assistindo TV, quando ela apareceu na porta do quarto, com aquela bolsa preta que eu conheço tão bem. Amor, eu vou precisar sair de novo. Chamaram para um turno extra. De novo, de novo, de novo. Ela vinha dizendo isso praticamente todas as noites. Às vezes voltava às 2 da manhã, outras, às 4. Algumas noites, nem voltava. No começo, eu não desconfiei. A Laura sempre foi responsável, dedicada, esforçada até demais. Mas uma pergunta começou a crescer dentro de mim, como uma espinha, que nasce pequena e vira uma ferida. Se ela está trabalhando tanto assim, por que o dinheiro continua igual? Eu tentava não pensar nisso. Tentava confiar. Mas confiança é como um copo de vidro. Basta uma trinca minúscula para o resto começar a rachar. E naquela noite, quando ela colocou a bolsa no ombro, eu perguntei: que tipo de turno é esse que só existe à noite? Ela congelou. Foi por meio segundo, mas eu vi. Eu senti. A hesitação, a tensão, o medo. É coisa da empresa, amor. Nada demais. Eu já volto. E saiu. Só que não voltou naquela noite. Nem atendeu o celular. Nem respondeu qualquer mensagem. Eu passei horas andando pela casa como um fantasma. Minha mente criando cenas. Cenas que eu não queria imaginar, mas que surgiam sozinhas. E se ela estivesse com outra pessoa? E se ela estivesse mentindo para mim? E se eu estivesse sendo o idiota da história? O relógio marcava 04:17 quando ouvi a chave girar. Ela entrou devagar, tentando não fazer barulho, mas congelou quando percebeu que eu estava sentado no sofá, esperando por ela. A gente precisa conversar, eu disse. Ela engoliu seco, e então me deu o primeiro indício do que viria a seguir. Amor, não agora. Por favor. Eu só quero tomar um banho e dormir. Eu nunca tinha visto minha esposa daquele jeito. O rosto dela estava pálido, a boca trêmula, as mãos tremendo. Parecia que ela tinha chorado, ou corrido, ou fugido. Senti o sangue ferver. Eu sempre fui paciente, calmo, tranquilo. Mas naquele momento, algo explodiu dentro de mim. Laura, você tá me escondendo alguma coisa. Eu sei que tá. Ela ficou parada, imóvel. Por alguns segundos achei que finalmente ela ia confessar, que ia me contar a verdade. Mas o que ela fez? Abaixou a cabeça. Eu tô cansada, amor. Por favor. Não agora. E foi para o quarto. A porta se fechou devagar. E ali, sentado sozinho no escuro, eu senti a certeza atravessar meu peito como uma faca. Minha esposa tá mentindo para mim. E quando a gente acredita nisso, não existe volta. Na manhã seguinte, enquanto ela dormia, exausta, eu decidi fazer algo que nunca imaginei fazer com a pessoa que eu mais amei na vida. Eu decidi seguir a minha esposa. Eu precisava descobrir a verdade. E eu estava preparado para qualquer coisa. Ou pelo menos, era isso que eu achava. O que eu descobri naquela noite não só destruiu meu coração, destruiu tudo o que eu pensava sobre amor, confiança e sacrifício. Eu esperei o dia inteiro. Meu estômago parecia ter sido amarrado com nós. Cada gesto da Laura parecia ensaiado. Cada sorriso dela parecia falso. Ela fingia normalidade, mas eu sentia. Eu sabia. Quando o sol começou a se pôr, e ela se levantou da cama dizendo: Vou tomar um banho e sair. Hoje tem mais um turno. Foi como se alguém enfiasse a mão no meu peito e apertasse meu coração. Eu forcei um sorriso. Claro, amor. Vai com Deus.
Ela me olhou estranhando. Eu nunca dizia isso daquele jeito. Mas ela não comentou. Depois de se arrumar, pegou a mesma bolsa preta. A mesma que ela não largava nunca. E antes de sair, ela parou na porta, respirou fundo e disse: "Eu volto antes das 3, prometo." Ela nunca tentava me fazer promessas. Aquilo me deixou ainda mais desconfiado. A porta se fechou. E foi aí que meu corpo se moveu sozinho. Peguei minha jaqueta, minhas chaves e fui atrás dela. Meu coração batia tão rápido que eu conseguia ouvir dentro dos ouvidos. Eu me senti um criminoso. Me senti sujo. Me senti um traidor. Mas a verdade me chamava. Eu precisava saber. Eu a segui de longe, mantendo distância, me escondendo nas sombras como um personagem de filme. Ela caminhava rápido, olhando para os lados, sempre segurando a bolsa com força, como se protegesse algo. E então, ela entrou em um ônibus. Eu entrei também, por outra porta, me escondendo entre as pessoas. Ela desceu no centro da cidade, onde as ruas são mais escuras, os becos mais apertados e o movimento mais estranho à noite. Meu peito queimava. Ela vai encontrar alguém. Foi o que pensei. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de andar por 3 quarteirões, ela parou em frente a um prédio velho, de fachada desgastada, com janelas trincadas e uma placa torta escrita: Centro Comunitário São Lucas, aberto 24 horas. Ela respirou fundo, apertou a bolsa contra o peito e entrou. Eu fiquei ali parado, perdido, olhando para a porta. Centro comunitário? À noite? Todo dia? Esse lugar parecia tudo, menos um ponto de trabalho. Decidi esperar alguns minutos e entrei também. A primeira coisa que senti foi o cheiro forte de café requentado e produto de limpeza barato. A segunda coisa foi o barulho de vozes fracas, abafadas. Sons de gente cansada. Gente sofrendo. Gente doente. Eu caminhei pelos corredores estreitos. E foi aí que eu ouvi a voz dela. Baixa, doce, exausta. Eu segui o som, até que cheguei numa porta entreaberta. Olhei por dentro. E o que eu vi me destruiu. Minha esposa não estava com outro homem. Não estava se divertindo. Não estava vivendo uma vida dupla. Ela estava de pé, com o cabelo preso às pressas, a camiseta suada, falando com uma senhora idosa, deitada numa maca improvisada. A sala estava cheia de pessoas. Gente que não tinha dinheiro para consulta, para remédio, para nada. E a Laura? Estava limpando ferimentos, segurando mãos, levando comida, ajudando idosos a se levantarem, organizando remédios vencidos, tentando separar o que ainda servia. Em determinado momento, a senhora na maca tossiu forte. A Laura largou tudo e correu para ajudar. Calma, vozinha. Respira comigo. Isso. Devagar. Eu senti meu peito travar. Mas o que destruiu meu coração mesmo foi quando ela se virou para pegar algo e eu vi. A mão dela tremia. Tremia muito. Como alguém exausto. Exausto de verdade. Ela colocou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. Desdobrou, olhou rápido, respirou fundo e guardou de novo. Eu reconheci. Era um boleto. Naquele instante, meu coração caiu no chão. E aí, uma voluntária entrou na sala dizendo: Laura, você ainda vai conseguir pagar essa cirurgia? Você está se matando à toa. E minha esposa respondeu, com a voz baixa, trêmula, mas firme: Eu faço o que for preciso. Ele nunca vai saber. Nunca. Eu desabei ali mesmo, atrás da porta. Era sobre mim. Era sobre minha mãe. Sobre a cirurgia que minha mãe precisava e eu não tinha dinheiro para pagar. A cirurgia que eu acreditei ter sido negada. A cirurgia que minha mãe fingiu não precisar para não pesar na minha vida. A cirurgia que ela nunca me contou o valor real.
A cirurgia que eu pensava que tinha sido cancelada. E enquanto eu tentava entender, ouvi a Laura completar. Eu prefiro que ele pense que eu tô o traindo, do que ele saber que eu tô fazendo bicos a noite inteira para salvar a mãe dele. Meu coração virou poeira. Eu cambaleei para trás, sentindo as pernas falharem. A sala girou. E eu percebi. Eu estava seguindo a pessoa errada. A pessoa que sempre esteve do meu lado, mesmo quando eu duvidei dela. Eu queria entrar, queria abraçar ela, queria pedir perdão. Mas naquele momento, eu só conseguia chorar. E eu não sabia que aquilo ainda não era o pior, porque o sacrifício da Laura era muito maior do que eu imaginava. E a verdade completa só viria depois daquela noite. Eu fiquei ali, encostado na parede fria daquele corredor estreito, sentindo meu mundo desmoronar em câmera lenta. Minha esposa, a mulher que eu achei que estava me traindo, a mulher que eu segui pelas sombras, a mulher que eu duvidei, estava salvando a minha mãe, com o próprio corpo, com os próprios dias, com as próprias noites. Eu queria levantar, queria correr até ela, queria dizer: eu sei de tudo, me desculpa. Mas eu não consegui. A culpa me enforcava como um laço apertando a cada segundo. Enquanto eu tentava recuperar o fôlego, ouvi a voluntária falar, com a voz carregada de preocupação: Laura, você não pode continuar assim. Dormindo 2 horas por noite? Isso vai acabar com você. E minha esposa, como sempre, tentando ser mais forte do que o próprio corpo. É só por mais algumas semanas. Só até juntar o valor final. Depois eu paro. A voluntária respirou fundo. E o seu exame? Você vai ignorar aquilo até quando? Meu coração parou. Exame? Que exame? Laura congelou por um instante. Mas depois, forçou um sorriso. Aquele sorriso torto, falso, que ela dava quando tentava esconder algo. Eu tô bem. É só cansaço. A voluntária balançou a cabeça. Cansaço não deixa ninguém desmaiar no meio do atendimento, Laura. Eu senti meu estômago virar. Minha esposa desmaiou. E não me contou. Você precisa falar com seu marido. Eu não posso. A resposta dela saiu tão rápida, tão desesperada, tão dolorida, que parecia ter vida própria. O silêncio que veio depois foi o silêncio mais cruel que eu já ouvi. A voluntária abaixou a voz. Laura, isso não é só a mãe dele. É você também. Seu corpo tá cobrando. E minha esposa colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Chorar baixinho, como quem tenta esconder até o próprio choro. Eu não posso, Ana. Eu não posso. Ele já carrega tanta coisa. Eu não quero ser mais um peso na vida dele. Meu peito rasgou. Peso? Peso? A mulher que carregava o mundo nas costas. Achava que era um peso para mim? Eu encostei a mão na boca para conter um soluço. E foi nesse momento que a Laura disse a frase que matou tudo dentro de mim. Se um dia ele souber que eu tô adoecendo por causa disso, ele vai se culpar. E eu prefiro morrer do que ver ele se culpando. Eu quase caí. Morrer? Adoecendo? Que inferno era aquele que a minha esposa estava vivendo? Completamente sozinha. Enquanto eu desconfiava dela, o corredor começou a girar. Eu precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava pensar. Saí tropeçando, sem direção, sem chão, sem ar. Quando cheguei do lado de fora, o vento da madrugada bateu no meu rosto, mas não trouxe alívio. Eu me sentei no meio-fio, cobri o rosto com as mãos. E chorei como uma criança. Chorei de culpa, de vergonha, de amor, de desespero. Eu tinha seguido a mulher que passava as noites salvando desconhecidos e sacrificando a própria saúde para salvar a vida da minha mãe. Eu não merecia aquela mulher.
Não merecia nem olhar para ela. Mas eu sabia. Eu precisava falar com ela. Precisava contar que sabia de tudo. Precisava abraçar, proteger, cuidar, pedir perdão até minha voz desaparecer. Só que o destino é um desgraçado. E aquela noite ainda não tinha acabado. Quando a Laura finalmente saiu do centro comunitário, exausta, arrastando os pés, ela deu um passo para fora e desmaiou no meio da calçada. Meu coração disparou. Corri até ela, desesperado. Laura! Laura! Fala comigo! Mas ela não respondia. Os olhos fechados, a respiração fraca, o corpo mole. A voluntária correu para ajudar. Ela já estava no limite. Eu avisei. Eu avisei. Eu a segurei no colo, tremendo, sentindo a vida dela escorrer pelos dedos, como areia. E naquele momento, eu percebi a verdade que eu não estava preparado para aceitar. Enquanto eu duvidava da minha esposa, ela estava morrendo por mim. Por mim. Pela minha mãe. Pela nossa família. Eu gritei pedindo ajuda. Uma ambulância foi chamada. Meus dedos estavam frios. Minha alma quebrada. A Laura desmaiada nos meus braços. E eu rezando para ter uma chance de pedir perdão. Eu não sabia se ela ia acordar. Eu não sabia se tinha chegado tarde demais. Eu não sabia se ainda tinha tempo de consertar aquilo. Mas eu prometi ali mesmo. Se ela sobreviver, eu nunca mais vou deixar ela carregar nada sozinha. Nada. Nem dor, nem medo, nem sacrifício. Nada. Porque naquela calçada, com ela apagada nos meus braços, eu finalmente entendi. A minha esposa é o tipo de pessoa que ama até doer. E eu? Eu vou passar o resto da minha vida inteira amando ela de volta. Mesmo que eu precise de todas as noites do mundo para isso. A ambulância chegou rápido. Rápido demais. E mesmo assim, parecia que estava demorando uma eternidade. Eu segurava a Laura no colo, como se ela fosse feita de vidro. O corpo dela estava quente. Quente demais. A voluntária, desesperada, falava comigo o tempo todo. Ela já vinha dando sinais. Eu disse para ela descansar. Eu disse. Mas eu não escutava. Tudo o que eu ouvia era o meu próprio coração batendo nos ouvidos, como um tambor de guerra. E um pensamento martelando sem parar. E se eu tivesse chegado tarde demais? Quando os paramédicos desceram, eles tiraram a Laura dos meus braços. A maca bateu no chão com um claque seco, que ecoou na minha alma. Pulso fraco. Desidratada. Exaustão severa. Pressão despencando. Cada palavra era uma facada. Eu entrei na ambulância junto com ela, segurando sua mão gelada, tremendo. As luzes vermelhas piscavam pelo vidro, e tudo parecia acontecer muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. A certa altura, um dos socorristas olhou para mim e perguntou: "Ela tem alguma condição? Alguma doença? Tomou algum remédio?" Eu fiquei em silêncio. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu era o marido dela. Eu era quem dormia ao lado dela todas as noites. Eu era quem devia conhecê-la melhor do que qualquer pessoa no mundo. Mas naquele momento, eu percebi que sabia menos sobre ela do que um estranho. Minha garganta fechou. Ela vinha trabalhando demais. Há quanto tempo? Meses. E você deixou? Aquilo me matou. Eu deixei. Ela quem escondeu de mim. Mas, sim, eu deixei. Deixei porque não vi. Não percebi. Não estive presente. O paramédico percebeu meu desespero e disse mais calmo: "Agora é hora de estar com ela. Depois você pensa no resto." Mas eu só conseguia pensar no pior. A Laura começou a tremer. Depois, ficou completamente imóvel. "Laura? Amor? Ei! Ei, fica comigo." Os paramédicos gritavam termos técnicos, trocavam equipamentos, checavam sinais. Eu segurava a mão dela, esperando qualquer movimento. Um dedo. Uma respiração. Um piscar. Qualquer coisa. Mas ela continuava ali, imóvel, pequena, frágil, esgotada.
E então? A máquina apitou algo que fez meu coração despencar. Pressão 7 por 4. Ela vai apagar de novo. E apagou. A Laura desmaiou pela segunda vez. Meu mundo desabou. Senti o chão sumir. Eu gritei o nome dela. Sem vergonha. Sem medo. Sem orgulho. Laura! Pelo amor de Deus! Fica comigo! Eu tô aqui! Fica comigo! Mas ela não reagia. Eu chorei. Eu chorei tão forte que o paramédico colocou a mão no meu ombro. Estamos fazendo tudo o que podemos. Mas aquilo não bastava. Nada bastava. Eu queria trocar de lugar com ela. Queria carregar o peso dela. Queria sofrer no lugar dela. Queria voltar no tempo. Queria desfazer todas as minhas desconfianças, todas as minhas acusações, todos os olhares tortos que dei para a mulher que passava as noites salvando vidas e sacrificando a dela. Mas o tempo não volta. A ambulância freou diante do hospital. Os paramédicos correram com ela pelos corredores, enquanto eu tentava acompanhar. Mas uma enfermeira colocou a mão no meu peito. Senhor, o senhor precisa esperar na recepção. Eu queria empurrar, gritar, quebrar tudo, mas minhas forças acabaram. Eu só caí na cadeira mais próxima, com a cabeça entre as mãos, com o coração em pedaços, com a alma sangrando, e ali, naquela madrugada silenciosa, fria, cruel, eu finalmente entendi uma verdade que me destruiu. O amor não morre quando a pessoa vai embora. Ele morre quando a gente deixa quem ama lutar sozinho. E eu deixei a Laura lutar sozinha. E ela estava pagando o preço. Minutos viraram horas. Horas viraram agonia. Até que, finalmente, um médico saiu da sala de emergência, com um olhar que dizia tudo. E eu não sabia se aquele olhar salvava minha vida, ou terminava ela de uma vez. O senhor é o marido da Laura? Eu me levantei num salto. Sou, pelo amor de Deus. Ela vai ficar bem? O médico respirou fundo. E a resposta dele: ela está estável. Por enquanto. Por enquanto. 2 palavras que rasgaram meu peito. Eu senti minhas pernas bambas. Quase caí. Mas me forcei a ficar de pé. O que aconteceu com ela? Minha voz saiu embargada, arranhada. O médico tirou os óculos e massageou o nariz, cansado. A Laura está com um quadro de exaustão extrema, desidratação severa, anemia avançada, e há sinais de que ela vem ignorando isso há muito tempo. Eu engoli seco. Anemia? Exaustão extrema? Ignorando há muito tempo? Eu só conseguia pensar na frase dela. Eu tô bem, é só cansaço. Mentira. Não era só cansaço. Era o corpo dela gritando, enquanto ela calava tudo por mim. Mas ela vai acordar? Perguntei, sentindo minha voz quase sumir. O médico hesitou, e aquela hesitação me cortou como faca. Provavelmente. Mas ela precisa de repouso. De muito repouso. E precisamos investigar outra coisa. Meu coração travou. O quê? Ele me encarou com um olhar sério, pesado. Os resultados do pré-exame dela chegaram durante o atendimento. Nós encontramos alterações importantes nos níveis hormonais e nos marcadores sanguíneos. Eu senti meu estômago gelar. Alterações de quê? O médico folheou a prancheta. Ela vinha fazendo exames por conta própria. Pelos sinais, parece que ela suspeitava de um problema e estava tentando confirmar. Eu comecei a tremer. Que problema? E então, o médico disse a última frase que eu esperava ouvir naquela noite. A frase que me arrancou o ar. A frase que virou meu mundo de cabeça para baixo. Senhor, existe uma grande chance da sua esposa estar grávida. Grávida. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro silencioso. Eu achei que tinha ouvido errado. Como assim? Grávida? A Laura... Minha mente explodiu em 1 milhão de pedaços. Ainda precisamos confirmar com o exame oficial, mas tudo indica que sim. Eu me apoiei na parede.
As pernas não respondiam. Grávida e doente. E trabalhando noites inteiras. E me escondendo tudo isso. Por mim, pela minha mãe, pelo nosso futuro, que ela tentava proteger, mesmo enquanto o corpo dela implorava socorro. Ela sabia? Perguntei, a voz falhando. O médico respirou fundo. Provavelmente desconfiava. Talvez até soubesse. Mas, pela condição em que chegou aqui, fica claro que ela vinha ignorando os sintomas há semanas. Semanas. A Laura estava carregando um bebê, enquanto vendia a própria saúde para pagar a cirurgia da minha mãe. Eu passei as mãos no rosto, sentindo lágrimas quentes. Posso ver ela? Ela está sedada, mas sim, só. Prepare-se. Prepare-se. Eu caminhei até o quarto como quem caminha para um abismo. Cada passo pesava toneladas. Quando entrei, eu parei. A Laura estava ali, pequena, pálida, frágil, com fios ligados ao corpo, respiração irregular, cabelos grudados na testa. Não parecia a mulher forte, radiante, risonha que eu conhecia. Parecia alguém que carregou o mundo inteiro, até o corpo quebrar. Eu me aproximei devagar, sentei ao lado dela e segurei sua mão. Ela estava quente, muito quente. Eu encostei minha testa na dela e chorei. Desculpa. Amor. Desculpa. Desculpa por tudo. Minhas lágrimas caíam na mão dela, mas ela não reagia. Eu continuei falando, mesmo sem saber se ela podia ouvir. Você não precisava fazer isso sozinha. Você não precisava esconder nada de mim. Eu devia ter visto. Eu devia ter percebido. Eu devia ter sido seu porto. E eu falhei. Meu peito ardia. Mas eu tô aqui agora. E eu prometo. Prometo por tudo o que eu sou. Que eu vou cuidar de você. De você. Do nosso filho. De tudo. Eu passei a mão pelo cabelo dela. Só volta pra mim, por favor. E então, pela primeira vez, desde que desmaiou, a Laura mexeu um dedo. Um movimento fraco, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar o resto das minhas defesas. Eu tô aqui, amor. Eu não vou sair do seu lado. E na porta do quarto? Discretamente. O médico apenas murmurou. Ela lutou muito sozinha. Agora, ela precisa de você. Mas ele não sabia. Ele não fazia ideia. Eu estava disposto a tudo. Porque pela primeira vez, naquela noite, eu percebi a verdade que ela tentou esconder. A Laura não era apenas minha esposa. Ela era minha família inteira. E agora, ela carregava a nossa. E eu não ia perder nenhum dos dois. Nem que eu tivesse que virar o mundo do avesso. Nem que eu tivesse que sangrar por ela. Nem que eu tivesse que enfrentar o destino inteiro com as minhas próprias mãos. A luta dela agora virava a minha luta. E eu não ia deixar ela cair. Nunca mais. Eu não dormi naquela noite. Não consegui. Passei horas sentado ao lado da cama da Laura, segurando sua mão, observando cada movimento mínimo do peito dela, subindo e descendo. Como se, a qualquer momento, isso pudesse parar. E eu não sobreviveria a isso. A cada olhar para ela, eu sentia o peso de tudo o que ela tentou carregar sozinha. E o peso maior ainda, por eu ter deixado. As máquinas faziam sons ritmados, constantes, e cada bip parecia me lembrar do que eu quase perdi. Do que eu quase destruí. Do que eu quase deixei morrer. Algumas vezes, a enfermeira entrou no quarto e me falou: "O senhor precisa descansar." Eu não respondi. Como eu poderia descansar enquanto a mulher que sacrificou tudo por mim estava ali, lutando por cada gota de vida? O sol começou a nascer, tímido, e meu corpo já doía de tanto ficar naquela cadeira dura. Mas eu não me movia. Até que por volta das 6 horas da manhã, a Laura mexeu a mão. Eu levantei na hora. "Laura? Amor? Você tá me ouvindo?" Os olhos dela tremularam, como se abrir pesasse toneladas. Devagar, muito devagar,
Ela abriu um pouco os olhos. E a primeira coisa que fez foi tentar sorrir. Mesmo fraca, mesmo machucada, mesmo sem forças. Um sorriso torto, quase invisível, mas um sorriso. Amor. Ela sussurrou, quase sem voz. Você. Você tá aqui. A voz dela quebrou. E a minha alma quebrou junto. Eu passei a mão no rosto dela, com todo o cuidado do mundo. Eu tô. Eu tô aqui. E eu não vou embora. Ela piscou devagar, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Desculpa. Eu devia ter te contado. Eu não queria que você se preocupasse. Aquilo me esmagou. Eu segurei o rosto dela com as duas mãos, sentindo meus olhos queimarem. Não. Não fala isso. Você não devia ter carregado nada disso sozinha. Eu devia ter visto. Eu devia ter percebido que você estava sofrendo. Ela tentou negar com a cabeça. Eu queria ajudar. Eu queria salvar sua mãe. Eu... A voz dela falhou. Eu respirei fundo, tentando conter as lágrimas, sem conseguir. Você salvou. E agora eu vou salvar você. O olhar dela ficou marejado. Ela respirou fundo, com dificuldade, e então murmurou. Eu... não sei se consigo. Não. 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 Aquelas palavras. Aquelas palavras eram uma faca. Eu segurei a mão dela firme, firme como se isso pudesse segurá-la no mundo. Você não tá sozinha. Você não vai lutar sozinha nunca mais. Ouviu? Nunca mais. Ela olhou para mim, perdida, frágil, vulnerável como eu nunca tinha visto. E se eu tiver mesmo grávida? A voz saiu tão baixa que parecia medo. Eu tirei uma mecha de cabelo da testa dela e beijei seu rosto. Então a gente vai ter esse bebê. Juntos. Você não vai carregar esse peso sozinha. Nem esse. Nem nenhum outro. Os olhos dela finalmente transbordaram. Uma lágrima escorreu pelo canto do rosto. E eu enxuguei com o polegar. Eu tava com medo, ela confessou. Medo de te decepcionar. Medo de não dar conta. Medo de não ser suficiente. Meu peito se rasgou por dentro. Amor, você é mais do que suficiente. Você é tudo. Tudo. Eu só quero que você viva. Que fique bem. Que fique comigo. Com a gente. Ela fechou os olhos por um instante, como se absorvesse cada palavra. E então, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Algo que ficou marcado na minha alma. Eu achei que se eu parasse, tudo ia desmoronar. Eu encostei minha testa na dela. Se você parar, eu te seguro. Se você cair, eu te levanto. Se você errar, eu fico do seu lado. Se você tiver medo, eu fico na frente. Mas você nunca vai enfrentar nada sozinha de novo. Ela respirou fundo. Bem fundo. E quando abriu os olhos, pela primeira vez desde a noite anterior, havia um pouco de paz ali, um pouco de alívio, um pouco da minha Laura. E então ela perguntou, com a voz trêmula: A minha mãe? E a sua mãe? A cirurgia? Eu sorri, acariciando sua mão. A gente vai resolver tudo, juntos. Mas agora você precisa se recuperar. Você e o nosso bebê. O lábio dela tremeu. Ela levou a mão até o ventre, instintivamente, e chorou. Não de dor, mas de alívio. De medo misturado com esperança. De tudo o que ela segurou por meses. Finalmente desabando. Eu a abracei, com cuidado, com carinho, com toda a força do meu amor, enquanto ela chorava baixinho. E ali, naquele quarto branco, cheio de máquinas e cheiros de hospital, eu fiz outra promessa silenciosa. Eu vou passar o resto da minha vida inteira cuidando dessa mulher, protegendo essa mulher, amando essa mulher. Mesmo que eu precise arrancar o mundo do lugar com as minhas próprias mãos. A Laura adormeceu de novo. Dessa vez, não por exaustão, mas porque a enfermeira ajustou a medicação para aliviar a dor, a tontura, a pressão que teimava em cair. Eu fiquei ali, segurando a mão dela,
assistindo cada respiração, como se meu olhar fosse capaz de mantê-la viva. E talvez fosse, porque eu nunca tinha amado alguém daquele jeito. Nunca tinha sentido tanto medo de perder alguém. Nunca tinha carregado tanta culpa nas costas. A manhã passou devagar, como se o tempo tivesse medo de continuar. A cada bip da máquina, meu coração prendia a respiração junto. E então, por volta das 10 da manhã, a porta do quarto se abriu e minha mãe entrou. Sim, a mulher por quem a Laura estava literalmente se destruindo. Entrou na sala sorrindo, provavelmente sem nem imaginar a tempestade que tinha sido a noite anterior. Filho, a enfermeira me disse que você estava aqui. O que aconteceu? E a Laura? Ela está... Eu fechei os olhos. A culpa voltou com força. Como eu ia explicar para a minha mãe que a mulher mais bondosa que eu já conheci estava naquele estado? Por causa dela? Por causa de mim? Eu inspirei fundo. Mãe, senta aqui. Ela sentou devagar, o rosto preocupado. É grave? Ela está muito mal? Filho, você está branco. Eu engoli seco. A Laura desmaiou. Minha mãe levou a mão à boca. Meu Deus! Mas por quê? Eu não consegui responder na hora. Olhei para a Laura. Frágil, quieta, respirando com dificuldade, e senti a garganta fechar, até que finalmente consegui falar. Ela estava fazendo bicos à noite, mãe, sem dormir, sem comer direito, para juntar dinheiro para sua cirurgia. O silêncio caiu no quarto como uma bomba. Minha mãe congelou. O quê? Eu continuei, mesmo com a voz tremendo. Ela fazia plantão voluntário no centro comunitário, ajudava idosos, cuidava de doentes. E depois ficava limpando, cozinhando, carregando caixas, trabalhando até o corpo quebrar, para pagar o que eu não consegui pagar. A boca da minha mãe começou a tremer. As lágrimas vieram de imediato. Não, não. Ela não podia ter feito isso. Não por mim. Ela colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Eu nunca tinha visto minha mãe daquela forma. Nunca. Eu devia ter contado a mão a verdade. Eu devia ter dito o valor certo. Eu balancei a cabeça. Nós erramos, mãe. E você também. Ela me olhou com os olhos vermelhos. Se ela morrer, eu nunca vou me perdoar. Aquelas palavras me cortaram por dentro, porque eram exatamente o que eu estava pensando. Eu segurei a mão da minha mãe. Ela não vai morrer. E eu não sabia se estava dizendo isso para ela, ou tentando convencer a mim mesmo. Minha mãe se levantou devagar e se aproximou da Laura. Ela tocou o rosto dela com uma delicadeza que eu nunca tinha visto. Minha menina, por que você fez isso? E então, a Laura, mesmo inconsciente, mesmo sedada, chorou. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho dela, como se algum pedaço da alma dela ainda estivesse ouvindo. Minha mãe começou a chorar de novo. Me perdoa. Me perdoa por ter deixado você carregar isso sozinha. Eu senti meu peito despedaçar. E foi naquele momento, naquela cena que parecia saída de um filme triste, que o médico entrou, com uma prancheta nas mãos, com um olhar sério demais. Temos os resultados finais. O mundo parou. Eu fiquei em pé na mesma hora. Minha mãe também. O médico respirou fundo antes de falar. A boa notícia é que não encontramos nenhum sinal de hemorragia interna, nem dano em órgãos vitais. Ela está muito fraca, mas estável. Eu quase desabei de alívio. Mas a expressão dele não mudou. E o exame de gravidez deu positivo. Minha mãe levou a mão ao peito. Eu perdi o fôlego. Ela está realmente... O médico assentiu. Sim, poucas semanas. Mas... Aquela palavra virou uma lâmina fria entrando na minha espinha. Precisamos conversar sobre os riscos.
O ar sumiu do quarto. Eu senti as mãos suarem. Minha mãe ficou imóvel. O médico continuou. O grau de exaustão em que ela chegou coloca tanto ela quanto o bebê em risco. Precisamos de cuidados intensivos, repouso absoluto e acompanhamento diário. Eu engoli seco. Mas ela vai ficar bem, né? Silêncio. O médico respirou fundo e então disse: a gente vai fazer tudo para salvar os dois, mas ela não pode ter nem mais um episódio de estresse extremo ou esforço físico. E, principalmente, ele olhou diretamente para mim. Ela não pode carregar mais nada sozinha. Naquele momento, eu entendi. A vida da Laura e do nosso bebê dependia de algo simples, mas brutal, de eu não falhar de novo. Quando o médico saiu, minha mãe me abraçou, me apertou forte. Cuida dela, filho. Pelo amor de Deus, cuida dela. Ela deu tudo por você. Agora é sua vez. E eu respondi, com a voz firme, mesmo tremendo por dentro: eu vou cuidar, custe o que custar. Eu sentei ao lado da cama da Laura outra vez. Peguei sua mão. Acariciei os dedos dela. Beijei sua testa. E sussurrei: você não vai lutar mais. Eu luto por nós, agora. Por você. Pelo nosso bebê. E então, pela primeira vez, desde que soube de tudo, eu senti algo nascer dentro de mim. Algo forte, brutal, determinado. Eu não ia deixar nada, machucar aquela mulher de novo. Nem o destino, nem a vida, nem a pobreza, nem o passado, nem eu mesmo. Porque agora eu tinha duas vidas para proteger. E eu estava pronto para fazer o que fosse preciso. O que fosse. Descanse, amor, que o resto é comigo agora. E eu prometo uma coisa: o homem que saiu de casa aquela noite nunca mais vai existir. O que nasceu naquele hospital vai destruir o mundo inteiro antes de deixar ela cair de novo. A Laura dormia profundamente. Pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, ela parecia respirar com um pouco de paz. Eu fiquei ali, observando cada detalhe dela. As olheiras fundas, a boca seca, os fios soltos, grudados na testa. Tudo nela gritava o quanto lutou sem descansar um único segundo. E a cada olhar, eu sentia algo dentro de mim queimar. Raiva de mim mesmo. Raiva do destino. Raiva do mundo injusto. Mas, acima de tudo, um amor tão grande que doía. Doía como uma ferida antiga sendo reaberta. Minha mãe estava sentada ao meu lado, em silêncio. Ela segurava um terço entre os dedos. As contas tremiam. As mãos tremiam. O coração dela, eu sabia, estava em pedaços, assim como o meu. Até que ela falou com a voz quebrada: eu nunca imaginei, nunca... Eu apertei a mão dela. A gente não viu, mãe, e ela não deixou ver. Ela chorou baixinho. Mas eu devia ter contado o valor da cirurgia. Eu devia ter dito a verdade inteira. Se eu não tivesse escondido... Eu balancei a cabeça. O erro não foi só seu. Eu devia ter sido um marido melhor. Ela me olhou, surpresa. Filho, você é um bom homem. Eu ri, mas um riso amargo, doído. Um bom homem não deixa a esposa trabalhar até desmaiar. Um bom homem não deixa a mulher esconder o próprio sofrimento, para não incomodar. Minha mãe abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Porque não havia resposta. Porque era verdade. Nós falhamos com ela. E ela quase morreu, pagando por isso. As horas passaram. Enfermeiras entravam e saíam. Trocavam soros. Ajustavam remédios. Verificavam a pressão, que continuava baixa demais. O batimento, acelerado demais. E a cada número que eu via, meu estômago afundava. Até que perto do meio-dia, a médica responsável entrou no quarto com um fichário nas mãos. O tipo de fichário que guarda verdades pesadas. Vocês são familiares da Laura? Ela perguntou, olhando para mim e para minha mãe. Eu me levantei. Sou o marido. Ela me olhou por um instante.
Um olhar técnico, porém humano. Precisamos conversar sobre o quadro dela. Meu peito travou. Minha mãe apertou meu braço. A médica puxou uma cadeira e sentou, como alguém que sabe que vai falar coisas difíceis. Primeiro, quero que entendam. A Laura é forte, muito forte. Mas o corpo dela chegou ao limite. Eu respirei fundo. Limite. Essa palavra parecia ecoar em todo o quarto. Ela está com anemia severa, déficit nutricional, desidratação e fadiga extrema. Isso é resultado de semanas, talvez meses, de esforço contínuo, sem recuperação adequada. Minha mãe começou a chorar novamente. Eu só apertava os dentes. O bebê? Perguntei com a voz mais trêmula do que eu queria. A médica respirou fundo antes de responder. A gestação é inicial. Ainda não conseguimos confirmar a viabilidade. Precisamos esperar os hormônios estabilizarem e repetir os exames em alguns dias. Viabilidade. Outra palavra que rasgou meu peito. Mas existe risco, ela completou. Eu desabei na cadeira. A médica continuou. Ela precisa de repouso absoluto. Zero estresse, zero esforço físico, zero noites em claro. E, principalmente, ela precisa de apoio emocional. Eu engoli seco. Apoio. Algo que eu deveria ter dado desde o começo. Ela vinha tentando ser forte demais por todos, mas ninguém consegue sustentar isso sozinha. A médica disse, olhando fundo nos meus olhos. Eu senti como se levasse um soco, porque era verdade, e porque doía. Depois que a médica saiu, minha mãe colocou a mão na minha. Filho, você precisa ser forte agora. Eu balancei a cabeça. Eu vou ser, por ela, pelo bebê. E então, pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, minha mãe sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso triste e cheio de fé. Ela te ama tanto. Eu olhei para Laura, meu mundo inteiro. E eu vou passar o resto da minha vida provando que mereço esse amor. No fim da tarde, o hospital ficou mais silencioso. As visitas diminuíram. Os corredores ficaram vazios. As luzes ficaram mais fracas. E foi nesse silêncio que a Laura acordou. Devagar. Muito devagar. Ela piscou algumas vezes, tentando focar. E quando me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas imediatamente. Amor. A voz dela era apenas um sopro. Eu sentei ao lado dela, segurando sua mão. Ei, calma, eu tô aqui. Ela chorou. Chorou como alguém que segurou lágrimas por meses. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu apertei a mão dela. Eu devia ter descoberto antes. Ela tentou negar. Você já tinha tanto para carregar. Eu não queria ser mais um peso. Essa frase. Essa maldita frase. Eu senti o peito rasgar de novo. Laura, você nunca foi um peso. Nunca. Você é a razão de tudo não ter desmoronado na minha vida. Ela fechou os olhos, chorando mais. Eu enxuguei as lágrimas dela com o polegar. Você quase morreu, amor. Você e o nosso bebê. Ela abriu os olhos devagar, assustada, vulnerável. O bebê. Ele tá bem? Eu respirei fundo. A médica disse que precisamos esperar, mas ele tá lutando, como você. Ela levou a mão, tremendo, até a barriga. Eu não queria perder. Nada. Nem você. Nem ele. Eu aproximei meu rosto do dela. Você não vai perder. Eu tô aqui. Eu vou carregar tudo agora. Tudo. Ela me olhou com uma dor profunda. Eu tinha medo. Medo de você me achar fraca. Eu senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Fraca? Laura, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Forte até demais. Forte a ponto de quase se destruir. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Eu beijei sua testa. Agora acabou. Acabou, amor. Você não trabalha mais. Não se sacrifica mais. Não esconde mais nada. O mundo pode desabar lá fora.
Mas você não vai lutar sozinha nunca mais. A Laura fechou os olhos e respirou fundo, como se finalmente acreditasse. Como se, pela primeira vez em meses, estivesse segura. E então, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Uma frase pequena, simples, mas que desabou tudo dentro de mim. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu encostei minha testa na dela. Eu nunca vou desistir. Nunca. E foi ali, naquele quarto frio e silencioso, que eu prometi pela última vez e pela mais verdadeira. A partir de agora, eu reconstruo ela. Eu curo ela. Eu protejo ela. Eu guardo ela. E se for preciso, eu derrubo o mundo inteiro. Mas a Laura nunca mais cai. A noite caiu devagar, como se o mundo inteiro tivesse medo de fazer barulho. O hospital estava silencioso, quase sagrado. E eu fiquei ali, sentado na poltrona dura, ao lado da cama da Laura, segurando a mão dela como se segurá-la fosse minha única razão para continuar respirando. Ela dormia. Agora, não de exaustão, não de desespero, mas de alívio, de segurança, de finalmente não estar mais sozinha. Eu observei o rosto dela por longos minutos, talvez horas, não sei. O tempo ali dentro parecia diferente, lento e urgente ao mesmo tempo. E a cada segundo que passava, eu entendia mais uma coisa. A Laura não era humana. Ela era feita de amor puro, de sacrifício, de coragem. E eu quase destruí essa mulher sem perceber. Por volta das 21 horas, uma enfermeira entrou no quarto carregando um tablet com o prontuário. Boa noite. Ela está mais estável. A pressão subiu um pouco. Isso é bom. Eu respirei aliviado. E o bebê? Minha voz saiu fraca, quase temerosa. A enfermeira se aproximou da máquina, olhou alguns números e então sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Ainda é cedo para afirmar qualquer coisa. Mas o hormônio HCG aumentou desde amanhã. Isso é ótimo. Meu coração disparou. Então, existe chance? Ela assentiu. Existe. Uma boa chance. Eu passei a mão no rosto e deixei um suspiro escapar. Era como se algo dentro de mim, que estava preso desde a madrugada, finalmente tivesse espaço para respirar. Antes de sair, a enfermeira disse: Mas continue calmo para ela. A presença do Senhor está ajudando muito. Mais do que pensa. Eu o agradeci. E, quando fiquei sozinho de novo, olhei para Laura e entendi algo. A cura dela não ia vir só de remédios. Ia vir de mim, do meu amor, da minha constância, da minha força, da minha mudança. Eu ia precisar ser tudo o que não fui nos últimos meses. Pouco tempo depois, meu celular vibrou. Era meu sogro. O nome dele na tela fez meu estômago revirar. Ele não sabia de nada. Não sabia da gravidez. Não sabia do desmaio. Não sabia que a própria filha estava lutando entre ficar de pé ou apagar de vez. Atendi. Filho, sua mãe me ligou chorando. O que aconteceu? Onde está a Laura? Eu respirei fundo. Ela está no hospital, pai. O silêncio do outro lado da linha pesou. Atravessou o quarto. No? Hospital? Por quê? O que houve? Ela está bem? Como eu ia explicar? Como eu ia colocar em palavras algo tão brutal? Eu fechei os olhos e falei. A Laura estava trabalhando todas as noites para pagar a cirurgia da minha mãe. E ela desmaiou 2 vezes. Silêncio. Longo, profundo, assustado. Meu Deus. A voz dele falhou. Minha menina. Sozinha. Fazendo isso tudo. Eu senti minha garganta fechar enquanto respondia. Ela achava que tinha que ser forte por todo mundo. Achava que decepcionava se pedisse ajuda. Eile fungo. E vocês viram? Aquilo me atingiu como uma facada. Eu respondi a verdade. Crua? Não. Ninguém viu. A respiração dele ficou pesada do outro lado da linha. Eu vou para aí agora. Pai, ela precisa descansar. Amanhã você pode vir. Hoje
Deixa ela dormir. Ele respirou fundo. Cuida dela. Por favor. Eu vou. Com tudo o que eu tenho. Quando desliguei, percebi algo estranho. Um medo novo. Um medo que eu nunca tinha sentido antes. Um medo que doeu. O medo de perdê-la para mim mesmo. De ela acordar, olhar para tudo o que viveu sozinha e perceber que talvez eu não fosse suficiente. Que talvez ela merecesse alguém melhor. Alguém que nunca duvidasse. Alguém que visse. Alguém que percebesse. Esse pensamento me tirou o ar. Eu fiquei parado ali, olhando para a mão dela na minha, e sussurrei: eu vou te reconquistar, Laura. Mesmo que você ainda me ame. Mesmo assim, eu vou reconquistar cada pedaço seu. Eu vou te provar, dia após dia, que você nunca mais vai lutar sozinha. Era quase meia-noite quando ouvi a porta abrir devagar. Minha mãe voltou, com um cobertor nas mãos. Trouxe isso para você. Você vai congelar nessa cadeira. Eu agradeci. Ela se aproximou da cama, olhou para Laura, e lágrimas encheram os olhos dela de novo. Ela parece uma criança dormindo. Eu a abracei. Ela é mais forte do que todos nós juntos. Minha mãe assentiu. E agora, ela precisa ser cuidada como nunca foi. Eu concordei. Ela colocou a mão no meu ombro. Eu sei que você se culpa. Mas escuta uma coisa. A culpa não muda o que passou. Só o que você faz daqui pra frente muda. Eu apertei a mão dela. Eu vou fazer tudo. Tudo. Ela sorriu triste. Eu sei. Quando ela saiu, finalmente fiquei sozinho no quarto novamente. Silêncio. Luzes fracas. A respiração mansa da Laura. Eu me levantei, aproximei-me ainda mais e acariciei a barriga dela bem devagar. E sussurrei para o nosso filho ou filha, ou o que quer que estivesse lutando ali dentro. Aguenta firme, pequeno. Eu prometo. O papai aprendeu. O papai vai ser forte agora. Por você. Por ela. E então, voltei a segurar a mão da Laura. A noite foi longa, cansativa, assustadora. Mas pela primeira vez, ela não estava lutando sozinha. E eu sabia, aquilo não era o fim. Era o começo. O começo do depois. O começo da mudança. O começo da reconstrução. E, principalmente, o começo da nossa nova vida. Juntos. De verdade. A Laura passou mais 2 dias internada. Dias longos. Dias de ansiedade. Dias de vigília constante. Mas, pela primeira vez, desde o inferno daquela madrugada, eu sentia que as coisas estavam voltando para o lugar. No 3º dia, pela manhã, a médica entrou sorrindo, e aquilo sozinho já era um milagre. Sorriso. Temos boas notícias. Meu coração quase saiu pela boca. A Laura estava acordada, sentada na cama, apoiada em travesseiros, ainda fraca, mas com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. A médica continuou. A pressão estabilizou. A anemia melhorou bastante. E o bebê está bem. A Laura levou as mãos à boca. A respiração dela falhou. Eu senti meu peito explodir. Ela olhou para mim como se eu fosse o próprio milagre. E eu juro que naquele momento, ela era o meu. Eu me ajoelhei ao lado da cama e segurei as mãos dela. Ela tremia. Eu tremia. A médica sorriu. Vocês passaram por um susto enorme, mas agora é cuidar. Muito descanso, alimentação correta, vitaminas, 0 estresse. A Laura riu, baixinho. 0 estresse. Com esse homem ansioso aqui do meu lado, eu levei a mão ao peito, fingindo ofensa. Ence. O quê? Essa mulher tá delirando ainda, doutora. A médica riu. E pela primeira vez em semanas, a Laura riu de verdade. Aquele riso dela, alto, solto, limpando o ar. Eu não sabia o quanto sentia falta até ouvir de novo. Ela teve alta 2 dias depois. Eu levei flores, roupas confortáveis e uma promessa silenciosa no peito. A partir de agora, é tudo diferente. Quando chegamos em casa, eu coloquei ela na cama mesmo ela dizendo que podia caminhar perfeitamente. Você não vai me carregar para sempre, né? Vou.
Já acostuma. Ela riu. E quando eu estiver pesando uns 10 quilos a mais por causa da gravidez? Eu abracei pela cintura e sussurrei. Eu carrego você com 50 a mais se for preciso. Ela ficou vermelha. Linda. Viva. Gal Wad. Minha. Nos dias seguintes, a casa inteira mudou. Eu cozinhei. Eu limpei. Eu ajeitei tudo. Eu coloquei alarmes de água, vitaminas, horários de descanso. Eu fiz o que ela fez por todos e nunca fez por ela mesma. Às vezes, ela reclamava. Eu posso levantar da cama, sabia? Não pode. Posso. Não pode. Ela revirava os olhos, mas sorria. E eu vivia para ver esse sorriso. Minha mãe veio visitar no terceiro dia. Ela entrou devagar, segurando uma sacola com pão caseiro e frutas. Filha, posso entrar? A Laura sorriu, emocionada. Sempre pode. Minha mãe chorou enquanto abraçava ela. Chorou de arrependimento, de gratidão, de amor. E a Laura chorou também. As duas se perdoaram sem precisar de palavras. Eu fiquei ali, assistindo as duas mulheres mais importantes da minha vida se reconstruindo. Era bonito. Era necessário. Era perfeito. Uma semana depois, tivemos o primeiro ultrassom oficial. A Laura estava nervosa. A mão dela apertava a minha com força. Quando o médico ligou o aparelho, a sala. Um som rápido, pequeno, maravilhoso. Tum, 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 tum. Eu senti meu corpo inteiro congelar. A Laura levou as duas mãos ao rosto e começou a chorar. Eu chorei também. Não dá para segurar quando a vida inteira cabe no som de um coração minúsculo. Esse é o bebê de vocês, o médico disse, sorrindo. Eu beijei a testa da Laura. A gente conseguiu, amor. Ela encostou a cabeça no meu ombro. A gente conseguiu! Os dias seguintes foram leves. Pela primeira vez em muito tempo, a Laura dormia. Comia bem, ria, descansava, vivia, sem esconder nada, sem carregar o mundo, sem mentir para se proteger. Nós retomamos pequenas coisas. Assistir séries, cozinhar juntos, ficar só abraçados no sofá, sonhar. Sim, sonhar sobre o bebê, sobre a vida nova, sobre reconstrução. E cada dia era melhor que o anterior. E numa noite tranquila, enquanto ela deitava a cabeça no meu peito, com a mão sobre a barriga ainda plana, ela disse: Eu tenho medo, às vezes, de acontecer de novo. Eu beijei o topo da cabeça dela. Nada vai acontecer de novo, porque agora você não carrega nada sozinha. Ela me abraçou forte e murmurou: Obrigada por ter ficado. Eu apertei ela ainda mais. Eu nunca mais vou embora. E naquele momento, era verdade. Era simple. Era eterno. Porque a Laura sobreviveu. O bebê estava saudável. Minha mãe estava bem. A casa estava cheia de vida. O amor estava inteiro de novo. Depois de meses de dor, finalmente, tudo estava dando certo. E era só o começo. Porque agora, de verdade, a gente estava se tornando uma família. 3 meses se passaram desde o dia em que quase perdi a Laura. 3 meses desde que o mundo dela desabou e o meu renasceu. Hoje, ela está diferente, mais corada, mais viva, com aquele brilho suave nos olhos que só quem carrega um futuro dentro de si conhece. Ela anda devagar pela casa, uma mão sempre apoiada na barriga que finalmente começou a aparecer, redonda, delicada, perfeita. E eu vivo para proteger cada passo dela. Foram dias de consultas, dias de cuidados, dias de silêncio curado por abraços e noites de conversas longas sob a luz amarela da sala. Dias de medo, mas também dias de esperança. E finalmente, depois de muita espera, chegamos ao grande momento: a revelação do sexo do bebê. A sala do consultório estava fria como sempre, mas aquela frieza não importava. A mão da Laura apertava a minha com força. Era a única coisa quente ali.
O médico entrou sorrindo. Prontos? Ela riu nervosa. Acho que não. Eu sorri para ela. Eu tô pronto por nós dois. Ela respirou fundo. Deitou na maca. Levantou a blusa devagar. E quando o gel frio encostou na pele dela, ela fechou os olhos. O médico aproximou o transdutor e a imagem apareceu na tela aos poucos, como um segredo ganhando forma. E então, lá estava. Nosso bebê. Pequeno. Perfeito. Se mexendo com delicadeza, como se soubesse que tinha plateia. Eu senti a garganta fechar. Era impossível acreditar que aquele serzinho existia e que sobrevivera. Apesar de tudo, o médico sorriu. Vamos ver se ele ou ela quer colaborar hoje. Laura reu. Eu prendi a respiração. E então, o médico congelou a imagem, apertou alguns botões, olhou para nós e disse: Parabéns, é uma menina. Eu achei que estava preparado. Arrei, mas não estava. Eu senti minhas pernas tremerem, meus olhos arderem, meu coração parecia grande demais para o meu peito. Uma menina. A Laura cobriu a boca com as mãos e começou a chorar aquele choro suave, leve, cheio de amor. Eu me inclinei e beijei a testa dela, enquanto as lágrimas caíam no rosto dela e no meu. Amor, a gente vai ter uma menina. Ela sorriu, chorando. Uma menina. O médico continuou. E ela está perfeita. Desenvolvimento ótimo. Todos os sinais bons. Vocês ganharam um milagre. Eu olhei para Laura e disse a única coisa que fazia sentido. Não. O milagre é ela ter você como mãe. Ela fechou os olhos, apertou minhas mãos. E eu juro que naquele instante o mundo inteiro cabia dentro daquele quarto. Salto no tempo 6 meses depois. O inverno chegou. E com ele, o último trimestre da gravidez. Nossa casa, antes silenciosa, agora vive cheia de cheiros de chá, risadas da minha mãe e montes de roupinhas minúsculas que a Laura dobra com um carinho impossível de descrever. O berço já está montado. As paredes do quartinho pintadas num tom suave de rosa antigo. Um móvel gira devagar acima da cama, refletindo luzes douradas no teto presente da minha mãe, que diz que anjos merecem brilhos. A barriga da Laura está linda, redonda, cheia, Diel, viva. E ela brilha, mas não o brilho cansado de antes, aquele brilho triste que ela carregava escondido. Agora é diferente. É luz, é vida, é amor crescendo por dentro e por fora. Ela está pronta para terminar bem. Quase todas as noites, nós sentamos no sofá e eu passo a mão na barriga dela, sentindo nossa filha se mexer. Ela chutou. A Laura ri, como se fosse a primeira vez, mesmo sendo a 100ª. E eu me apaixono de novo todas as vezes. Minha mãe também está melhor do que nunca. A cirurgia foi feita, se correu perfeitamente bem. Ela anda dizendo que vai ensinar nossa filha a dançar forró antes mesmo de aprender a andar direito. O centro comunitário? Fechou por falta de voluntários depois que a Laura saiu. Mas ela não voltou, e nunca mais vai voltar para aquele tipo de exaustão. Hoje ela coordena, de casa, uma campanha de doações para ajudar o lugar a se reerguer. Com limites. Com saúde. Com respeito ao próprio corpo. Comigo ao lado. Sempre. E todas as noites, antes de dormir, eu encosto minha cabeça na barriga dela e sussurro. Eu tô aqui. As duas nunca vão estar sozinhas. A Laura passa os dedos no meu cabelo e responde. Eu sei. Eu sinto. Tudo está no lugar. Tudo está certo. Tudo está leve. Mas lá no fundo, ambos sabemos. O fim dessa história não vai ser triste. Ele vai ser grande. Em poucas semanas, nossa filha chega. E o que começou como uma história de dor, de segredos, de sacrifícios, agora está prestes a se transformar no capítulo mais bonito da nossa vida. A história ainda não acabou. Mas pela primeira vez, o tempo passou. Devagar, no começo. Depois, rápido demais.
Foram meses de cuidado, de vigilância, de amor multiplicado por 1000. A Laura floresceu. Não só por causa da gravidez, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela estava sendo cuidada, amada, protegida, amparada da mesma forma que sempre fez por todo mundo. E, sinceramente, ela merecia cada segundo disso. O dia da revelação. Decidimos fazer algo simples. Nada de festa enorme, nem fogos, nem estardalhaço. Só nós três. Eu, a Laura. E o bebê que ainda não conhecíamos, mas já amávamos demais. Ela estava encostada no meu peito, as mãos entrelaçadas nas minhas, sentindo a respiração calma que ela só tinha quando estava segura. A médica entrou com o envelope. Prontos? A Laura respirou fundo. Eu também. Ela abriu devagar, muito devagar. E quando leu a primeira palavra no papel, ela chorou. Chorou com a mão na boca, como se a verdade fosse grande demais para caber dentro dela. Eu senti o coração parar. Amor. O que é? Me fala. Ela riu entre lágrimas. É uma menina. Meu mundo desabou de amor. Eu puxei ela para perto e abracei forte. Nossa filha, eu murmurei, sentindo os olhos queimarem. A nossa menina. A Laura encostou a testa na minha. Eu sempre quis uma menina, sempre. Eu beijei seu nariz. Então o mundo decidiu te dar. E naquele instante, eu soube. Aquela criança seria criada no amor que salvou a Laura. No amor que salvou a nós dois. No amor que salvou tudo. Um salto no tempo, o grande dia. 9 meses não pareceram 9 meses. Pareceram uma vida inteira. E, na verdade, foram. A vida que renasceu dentro da Laura. A vida que renasceu dentro de mim. A vida que renasceu entre nós. No dia do parto, eu estava mais nervoso do que ela. A Laura, forte como sempre, segurava minha mão como se estivesse me consolando. Vai dar tudo certo, amor. Eu sei, eu só tô emocionado. Ela sorriu. Você tá pálido. 2 horas depois. O choro dela preencheu a sala. Um som tão puro, tão sincero, tão perfeito, que eu quase caí de joelhos. Quando colocaram a bebê no colo da Laura, ela chorou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Um choro que limpava tudo. As noites em claro. As dores escondidas. As lágrimas silenciosas. Os medos engolidos. Os sacrifícios que quase custaram sua vida. Eu abracei as duas, minha esposa e minha filha. As duas partes do meu coração. As duas razões da minha existência. O nome. Escolhemos juntas. Laura olhou para mim e disse: Eu quero que o nome dela signifique luz. Porque ela chegou para iluminar tudo que a gente passou. Então foi fácil. Clara. Nossa Clara. Brilhando desde o primeiro segundo. Epílogo, 3 anos depois. A vida virou outra. A Laura recuperou a saúde completamente. Minha mãe fez a cirurgia, bem-sucedida, e agora passa tardes inteiras contando histórias para a neta. Eu mudei de emprego. Trabalhei mais, mas sem abandonar quem eu amo. Aprendi a equilibrar. Aprendi a estar presente. Aprendi a ser marido. Aprendi a ser pai. E a Laura? A Laura virou a mãe que eu sempre soube que ela seria. Amorosa. Carinhosa. Atenta. Forte. E cheia de luz. Clara corre pela casa com cachos dourados e um sorriso que é puro sol. E, às vezes, quando ela chama papai, mamãe, eu sinto um nó na garganta. Porque eu sei o quanto quase perdi isso tudo. À noite, quando a Clara dorme, eu e a Laura ficamos juntos na varanda. Ela encosta a cabeça no meu ombro. Eu passo o braço por trás dela. Você ainda tem medo? Eu pergunto às vezes. Ela sorri.
Não. Porque agora eu sei que você tá aqui. E eu beijo sua testa, como fiz naquele hospital, e digo. Sempre vou estar. E é verdade. Porque laços como esse não se quebram. Eles se transformam. Eles crescem. Eles salvam. E a nossa história foi salva pelo amor. Um amor imperfeito, mas real, profundo e eterno. Se você acompanhou essa história até aqui, de coração, obrigado. Obrigado por sentir junto, por torcer, por sofrer, por amar esses personagens como se fossem reais. Histórias como essa não são só sobre dor ou superação. São sobre aquilo que nos torna humanos. O medo de perder. A coragem de amar. O risco de confiar. E o poder de recomeçar. Que você, onde quer que esteja, encontre um amor que te reconstrua assim. Que te carregue quando você não puder andar. Que te segure quando o mundo cair. Que te cure. Que te proteja. Que fique. Porque ninguém merece lutar sozinho. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ler até o fim. Obrigado por sentir essa história comigo.